Os 7 princípios apresentados por Napoleão Hill no livro Mais Esperto que o Diabo, para você não ser uma pessoa alienada, não se alienar às forças negativas, às energias que nos mantêm em uma baixa frequência. Aqui, essa energia apresentada no livro é chamada de diabo. Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série, um mini curso sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Esse que é um livro que faz parte da minha jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência. E nesse mini curso, esse é o último vídeo da série. Se você não assistiu os 2 primeiros, A Grande Virada e A Confissão do Diabo, pode clicar aqui no perfil e procurar, que você vai encontrar que eles são a sequência, né, desde o início do livro. E essa é a última parte, onde vamos apresentar aí o caminho que Napoleão Hill indica para conhecermos a nossa verdadeira essência, para realmente alcançarmos esse sucesso interior, realmente descobrirmos o segredo da verdadeira realização pessoal. Não somente o sucesso financeiro, não somente as coisas que podemos organizar na nossa situação de vida, mas também a conexão com a vida. Como é foco desse canal, expandir a nossa consciência, conectar o nosso verdadeiro eu, essa é uma série que realmente explica como esse maravilhoso livro é também um mini curso de psicologia, e como o próprio autor diz, é através dessa conversa, né, que ele apresentou aqui com o diabo, que conhecemos muito mais sobre Deus, porque é reconhecendo as energias negativas, os nossos maus hábitos, aquilo que para a gente parece comum, que vamos despertando para algo novo, algo realmente real, e vamos reconhecendo o quanto o nosso estado atual é alienado. Se você é novo por aqui, então deixo o convite de seguir o canal. Se você já me segue há mais tempo, já está aqui conosco, já deixa aquele like para que esse vídeo também alcance mais pessoas. Bom, a última parte, eu separei esse livro em 3 partes, né, para a gente compreender. Estou trazendo aqui uma visão realmente que eu desenvolvi ao longo do tempo sobre esse livro. É um livro fantástico que você pode utilizar para várias áreas da sua vida. Particularmente aqui, nesse canal, estou trazendo como um alicerce, como, né, uma base para expandir a consciência, realmente despertar para esse modo automático, que Napoleão Hill chama de ritmo hipnótico, que a gente acaba se identificando, que é o movimento contínuo dos pensamentos, que é a total identificação com aquilo que a gente não é, ou seja, uma visão distorcida sobre a sua noção de eu interior. No primeiro vídeo a gente apresentou que a grande virada foi realmente Napoleão Hill conhecer o seu verdadeiro eu, um eu agora baseado na verdadeira fé, com confiança, que já não depende do que a sua própria mente diz. Então o antigo eu, a conversa interior dos próprios pensamentos, ele já não obedecia a essa conversa. Ele percebia, e aqui eu trago para a compreensão do verdadeiro autoconhecimento, da expansão de consciência, do estado de presença, que é a gente ouvir o que a nossa mente está nos dizendo e já não ser mais afetado por ela. É o momento que a gente cria esse espaço de observação, que já não se identifica, a nossa atenção já não fica totalmente perdida nos próprios pensamentos. Já não usamos sempre o pensamento como filtro para viver, experienciar, nos relacionar com a realidade, com o momento presente. Porque é dessa forma que a gente deixa com que o tempo interfira no agora. A gente deixa com que o condicionamento, aquilo que não é real, faça com que a gente perca a realidade do momento presente. Bom, é fato que estamos a todo instante utilizando esse filtro para entender. Você deve estar utilizando esse filtro agora para entender as minhas palavras. O que Napoleão Hill apresenta no livro, e o foco desse terceiro e último vídeo, é um caminho para você desenvolver essa atenção, para a sua atenção não se perder em coisas supérfluas, para a sua atenção, ou seja, sua consciência, não se alienar a distrações, que é aí o grande jogo e as ferramentas que o diabo utiliza para dominar 98% das pessoas, como o próprio Napoleão Hill traz nesse livro.
A última parte, então, é a saída da alienação. É aquilo que, essencialmente, você não quer. A sua mente não quer que você passe para esse próximo nível. Porque esse próximo nível requer um fim, uma destruição daquilo que você acredita ser. Então, essa destruição realmente assusta a maioria das pessoas. E é por isso que, sem percebermos, estamos ajudando o diabo, essa energia negativa que eu já trouxe nos outros vídeos. A palavra diabo, ela tem etimologia lá atrás. Ela significa separação realmente. Então, quando estamos dando corda para o diabo, quando estamos dando corda para essa energia negativa, estamos, de algum modo, alimentando a separação. Mas que separação? A separação da nossa verdadeira essência, a separação do que realmente somos, a separação das pessoas à nossa volta, a separação do mundo. E quando a gente fortalece essa separação, que é o grande enigma do próprio ego, né, da própria visão limitada, do eu autocentrado, quando a gente fortalece isso, estamos de algum modo alimentando essa energia negativa. De início não parece ser negativo, mas tudo que traz essa visão, tudo que mantém essa visão do eu individual e que acaba criando aí vários sentimentos de baixa frequência, a gente está, de certo modo, alimentando essa energia negativa. Alimentando e fortalecendo o diabo, mas não esse ser que a gente, né, mitológico, esse ser folclórico que até mesmo a igreja utiliza para nos apresentar o outro lado da moeda. Aqui estamos falando sobre o despertar da consciência, o despertar para a unidade, o despertar para a não dualidade. E muitas vezes o diabo apresentado pela igreja é na consciência da dualidade, onde um lado está Deus, do outro lado está o diabo. Então, não que não exista o bem e o mal, o certo e o errado, mas o seu julgamento de dentro dessa dualidade é o que torna, sem percebermos, a gente fortalecer a separação de forma inconsciente. E estamos aqui para despertar para a verdade. A verdade, principalmente, do que somos. Compreender que esse eu que nos identificamos, ele é apenas uma visão distorcida. Compreender que existe um silêncio dentro de cada um de nós, existe uma percepção nova da realidade, uma compreensão que já não vem com as memórias ou as projeções da nossa própria mente, mas vem com a integridade de você tornar-se real o suficiente para sentir tudo o que está acontecendo aí dentro. É quando o ruim e o bom eles fazem parte de você, não negamos nada, né, do que estamos sentindo, é aí que passamos a nos tornar mais íntegros para nós mesmos. Passamos a estar mais inteiro. E deixamos, de certo modo, de julgar, né, a nossa vida como algo boa, ruim, porque a vida ela é, e no agora, tudo que é o que é real, é a liberdade. Bom, Napoleão Hill então apresenta um caminho através de 7 princípios para sairmos dessa alienação. Lembrando então que esses 7 princípios eles criam uma base, ou seja, eles desenvolvem um alicerce para que você possa e se permita também ir além em algumas práticas de expansão de consciência ou em práticas que possam realmente expandir a sua consciência. Talvez sem essa base, ou aqui é mais um caminho entre tantos, que muitos mestres, muitos autores nos indicam, esse é, digamos assim, mais um caminho para você compreender o quanto de oportunidade que a vida pode lhe dar. Primeiro dos 7 princípios é a definição de propósito. Durante todo o livro, Napoleão Hill, através da conversa com o diabo, faz com que o diabo confesse para ele, e eu já trouxe aqui também essa percepção de que a conversa que Napoleão Hill estava tendo com o diabo é basicamente o Napoleão Hill questionando a própria mente, ou questionando, é uma conversa interna entre a consciência mais livre de Napoleão Hill e a mente condicionada aos conhecimentos, e fazendo essa comparação ou percebendo o funcionamento da própria mente, ele traz aí ao mundo de uma forma muito metafórica até mesmo, essa conversa com o diabo. O diabo responde para ele que uma das formas de a pessoa ser alienada, ou de ele saber que a pessoa está alienada, ou de saber que a pessoa está do lado dele, né, do lado do diabo, nesse jogo da vida,
é perceber que a pessoa não possui um propósito definido. Ou seja, ela não tem um plano, ela não segue uma direção, ela não sabe para onde ela quer ir. Ela ao menos não tem uma direção para colocar os seus pensamentos, ela não sabe para onde coloca a sua atenção, e é por isso que qualquer coisa distrai a sua própria atenção, lhe distrai daquilo que realmente importa. Uma pessoa assim, na maioria das vezes, ela não está concentrada em si, ela está com a sua atenção dispersa. Stephen Covey, autor de um grande best-seller chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, chama então uma pessoa que não tem um propósito definido de aquela pessoa que está com a sua atenção aonde ela não pode influenciar. Ou seja, quando a nossa atenção está preocupada na economia, quando a nossa atenção está preocupada em o que outra pessoa vai pensar, quando a nossa atenção está preocupada em áreas da nossa vida que não temos realmente controle. E aí, essa é uma pessoa que não tem um propósito definido, ela não tem uma intenção clara e a sua atenção realmente não está direcionada em seus próprios movimentos. Está em olhar para o mundo e ser muito influenciado por uma opinião, por uma suposição de outra pessoa, e com isso é um prato cheio, digamos assim, para ficar numa baixa frequência, para você acabar alimentando sem perceber uma energia ruim. Definição de propósito, então, é um primeiro passo. E por que eu trago sempre a referência, né? Eu vi muita similaridade com os livros de Napoleon Hill com de Stephen Covey. Eu trago muita essa relação porque os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes está conectado muito a esses 7 princípios. Por exemplo, a definição de propósito está muito ligado a começar com um objetivo em mente, que é um dos primeiros hábitos eficazes que Stephen Covey traz no livro. Então, o que é ter um propósito definido? Talvez hoje não seja o maior propósito da sua vida, não seja aquilo que realmente mais vai importar na sua vida, talvez algo que você vai descobrir mais à frente. Mas ter um propósito definido nada mais é você começar com um objetivo em mente. Você dizer, eu preciso realizar isso. É isso que eu quero. Né? É isso que nesse momento eu quero. Ou ainda, você saber pelo menos aquilo que não quer, porque isso vai direcionando você ao que realmente você deseja. Ou seja, a sua mente, e essa é uma das grandes verdades que muitos mestres nos apresentam, quando a sua mente, a sua vontade, as suas ações, o seu sentimento está em uma direção, como consequência, a vida, as pessoas, todo mundo responde a essa vontade. Né? Não existe nenhum poder no mundo maior do que o poder que já existe dentro de você, o poder da decisão. Mas esse poder ele precisa, como estamos falando aqui, estar realmente determinado, definido, a colocar em uma direção. E o que acontece com a maioria das pessoas? Elas simplesmente não decidem o que elas querem. Elas dividem sua atenção para vários objetivos ou várias vontades, vários sonhos, mas nada a uma meta certa, a algo que entregue toda a energia. Talvez a gente passa muito trabalho ainda, né? A gente acaba falhando muito nesse ponto, em nos entregar por inteiro a um objetivo. Então, saiba que se você está com muitos objetivos em mente ou muitos caminhos a tomar, nada é mais poderoso do que você realmente concentrar toda a sua atenção, toda a sua energia. Você acordar e você ir dormir pensando nesse objetivo. É dessa forma que a gente consegue ver mais oportunidades, que a gente consegue aproveitar melhor as opções que a vida nos dá para cada vez mais focar nesse objetivo. Lembre-se disso, ter um objetivo em mente é algo que transforma a sua realidade, porque é dessa forma que você já não se distrai tão fácil. Você vai perceber, poxa, esse hábito aqui não me ajuda em nada naquele objetivo que eu tenho. Um propósito definido, então, é um guia para você. Torna-se um guia, porque você consegue reconhecer em seu ambiente, reconhecer nos seus hábitos, reconhecer até mesmo em seus pensamentos e fazer essa autoanálise. Poxa, isso que eu estou pensando, isso que eu estou julgando, isso não está contribuindo nada com aquele propósito que eu já tenho definido. Por que eu estou dando atenção para isso? A gente percebe o quanto a gente está alienado. E alienado, lembrando, né, que a palavra alienado que Napoleão Hill traz nesse livro é uma tradução do inglês que significa estar à deriva. É aquela história, né? Quando eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Tudo é opção. Tudo é possibilidade para eu me perder de mim mesmo. Tudo é possibilidade para eu não seguir
aquilo que eu realmente quero. Porque, de fato, talvez eu não tenha decidido ainda o que eu quero. E aí, às vezes a gente reclama a direção que a vida toma. O segundo grande princípio é o domínio sobre si. E esse domínio sobre si é uma consequência de você ter um propósito definido. E aí vem a batalha interna, né? Batalha entre o seu eu que quer crescer, que quer expandir, que quer evoluir, e o seu eu que quer ficar no confortável, quer ficar no conhecido, quer ficar na parte mais simples de início, que é você se manter onde está. Quer você talvez dar um passo sem desapegar do conhecido. Quer você tomar uma decisão que não mexa realmente com aquilo que você já está vivendo. E aí a gente não vê progresso. E a gente está vivendo novamente de uma ilusão. O domínio sobre si vem muito de entendermos a natureza dessa realidade. Eu já trago aqui um spoiler e, de certo modo, algumas informações que vão além do que Napoleão Hill estudou e trouxe nesse livro, que é entender a natureza da própria realidade, que nada mais é, a nossa realidade ela é uma realidade impermanente, e muitas vezes a mentalidade que a gente está alimentando é uma mentalidade que está estruturada ainda nessa falsa ideia que temos sobre a realidade, de que existe estabilidade, de que as coisas realmente se repetem ou de que estamos vivendo no conhecido. O agora, esse momento, ele é sempre único, inédito e novo. É sempre uma novidade. Mas a gente tende a repetir mentalmente, tende a criar esse véu que esconde a realidade no momento presente e acredita que novas decisões partem de um conceito já antigo, né? De uma visão distorcida da realidade. Lembre-se sempre, então, você está aqui para descobrir o quanto a vida pode lhe surpreender. Mas para isso você precisa dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo não vem de você dominar a própria mente, vem de você soltar a própria mente tagarela que acaba criando todos os cenários, todos os medos, todas as ilusões. O domínio sobre si é uma ilusão quando a gente acredita que pode dominar uma emoção, por exemplo. A gente pode deixar de se identificar com ela, soltar, abrir espaço, criar uma distância entre essa compulsividade, essa reatividade da própria mente e a sua própria essência. Criar esse espaço entre o observador silencioso e aquilo que você realmente é. Terceiro grande princípio, aprender com a adversidade. Esse é um dos princípios que eu mais gravei de Napoleão Hill em seus livros. Ele tem uma frase muito emblemática dele que diz o seguinte: em cada adversidade, em cada desafio, em cada dificuldade, existe a semente de um benefício igual ou equivalente. Ou seja, tudo que acontece de negativo em sua vida, existe um ponto positivo para você extrair dali. Existe um aprendizado, existe uma consciência que pode emergir dessa negatividade. Desse algo que a nossa mente ainda percebe como negativo, né? Ainda que estamos julgando como negativo. Então, tudo que a gente vê como negativo nessa realidade ainda é vida, ainda é expressão e podemos sim, de certo modo, tirar dali algum proveito. Então, aprender com a adversidade é sobre você já não se culpar, se julgar tanto pelo que já aconteceu e pelo que está acontecendo. Mas reconhecer que estamos aqui realmente para aprender. E quando você desenvolve essa capacidade de aprender, de olhar para os desafios e tirar um aprendizado, você nunca sai perdendo. Porque nas situações ou você ganha ou aprende, sempre. Então, e principalmente para a expansão de consciência, e quem já está nesse processo, talvez você já virou algumas chaves, ou você está passando por uma fase muito difícil, compreenda que nada é mais libertador do que você não fugir das próprias dores, não fugir das próprias emoções. Porque essas emoções elas estão aí por um motivo, para lhe chamar a atenção. Essa dor emocional, que na maioria das vezes não é reconhecida por nós, ela não está aí por acaso. Não estamos aqui para sofrer. Ou seja, o desafio, ele é o caminho. A dor, ela é o caminho para você compreender a sua verdadeira essência. Ela é o caminho para você despertar para uma nova realidade. É aí que a gente vê que a adversidade são oportunidades de crescimento. E não porque somos pessoas desfavorecidas,
que a vida não nos quer bem. Na verdade, hoje eu vejo que as pessoas que mais têm dificuldade é as que mais tiveram oportunidade nessa janela existencial de transcender, de evoluir em consciência. Porque nessa realidade, mesmo que a gente construa a maior riqueza, mesmo que a gente tenha tudo que a gente deseja, a gente sabe que tudo isso é efêmero, isso é momentâneo, isso é transitório, isso também tem um fim. E é aí que a gente descobre que o que é eterno, aquilo que não perdemos, isso sim, é o poder, é a chave, é a dimensão que as adversidades, só as adversidades podem nos levar. Descobrir um novo eu, que é o que Napoleão Hill apresenta nesse livro. Quarto grande princípio, a influência ambiental. É quando o Napoleão Hill apresenta, o diabo apresenta que é muito difícil para uma pessoa deixar de ser alienada, ou seja, deixar de ser dependente do que os pensamentos e as crenças estão lhe dizendo na sua mente, quando o próprio ambiente dela força ela a continuar no ritmo hipnótico da sua própria mente. É aí que a gente se abre para uma compreensão nova de que, de repente, precisamos sim nos afastar de certos ambientes para romper com uma consciência antiga. O ambiente ele influencia muito e justamente o Napoleão Hill ele entrega que a maioria das pessoas elas até tentam muitas vezes sair de um estado de consciência, sair de um estado de ritmo hipnótico, sair de um estado negativo, mas o ambiente que elas estão, por exemplo, a gente trouxe aqui nos outros vídeos, eu já comentei, alguns ambientes que a gente acredita ser muito favorável, por exemplo, a própria igreja, ambientes que a gente acredita que não são excelentes para uma criança, como por exemplo a escola, mas esses ambientes eles acabam por influenciar tremendamente na alienação de um ser humano. Talvez seja difícil a gente ouvir isso, talvez você que ainda está em uma fase de virar essas chaves, talvez seja também difícil, talvez a sua própria mente esteja agora criando histórias ou comentando junto, né? E não querendo acreditar nessa grande verdade, que certos ambientes como esse são ambientes que acabam por nos alienar. Então, perceber os ambientes que ainda estamos convivendo, frequentando, é de extrema importância para vencermos o ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico que nada mais é a frequência, o acúmulo, o fluxo de pensamento que a gente acaba mantendo na nossa mente. Então, romper com isso não é sobre mudar de mentalidade. Aqui não é só uma mudança de mentalidade. É um romper com um estado de criar pensamentos demais durante todo o dia, durante todo local, todo momento da sua vida. É sobre você sair desse acúmulo que acaba lhe criando muita baixa energia. E para sair disso, muitos ambientes você precisa reconhecer que é os ambientes que estão forçando você a manter essa frequência. Eu reconheço e ainda reconheço muitos ambientes que, de certo modo, a gente acaba se adequando e tendo que frequentar, né? Ambiente talvez de trabalho, talvez de ambientes familiares que a gente ainda precisa frequentar e que mudam realmente o nosso estado de consciência, mudam a forma como a nossa mente está trabalhando. Quinto grande princípio, compreender o funcionamento do tempo. E aí vem uma parte essencial, uma parte muito importante, uma parte libertadora que, para mim, foi a grande virada de chave. Com os livros de Eckhart Tolle, eu tive essa compreensão dessa dimensão chamada tempo, a quarta dimensão da realidade, né? Chamada tempo. E Napoleão Hill traz um conceito muito interessante do tempo, que tempo para ele é o que torna real todas as coisas, é o que torna possível tudo que a gente está, de certo modo, vivendo. O tempo nada mais é a dimensão da existência, porque tempo não está separado de matéria, dessa parte material, dessa energia mais densa que a gente acaba vivendo e que a gente acredita ser a única realidade. O tempo, ele permite com que as suas ações tenham resultados. O tempo nos leva ao resultado. O tempo, ele é a distância entre um ponto e outro. O tempo é o que permite esse movimento. Se não existisse matéria, não existiria tempo. O tempo, então, ele é importante. Agora, você compreender que o tempo, ele só é real nesse momento, que passado e futuro são sempre uma projeção de uma parte da sua consciência chamada mente, chamada pensamento, e que a sua atenção deveria estar por completo nesse agora. Apenas a sua intenção está em algo no futuro, em um resultado. Ou seja, quando você coloca toda a sua atenção naquilo que você está vivendo nesse exato momento, é quando o tempo
faz parte da sua vida de uma forma mais leve. É quando você olha para o tempo não de uma forma linear e você descobre a dimensão vertical do tempo, chamado agora. Muitos ensinamentos e principalmente ensinamentos de Jesus, por exemplo, que estão na Bíblia, as muitas metáforas que Jesus utiliza para explicar o tempo, é também a possibilidade que temos de entender a verticalidade da vida. Vivemos presos na dimensão do pensamento, e essa dimensão do pensamento, que é a tal alienação que Napoleão Hill explica, ela nos mantém no tempo horizontal, e acreditamos sempre que o futuro vai nos trazer algo melhor do que o agora. Acreditamos que o passado nos dá todas as informações que precisamos para tomar as decisões no agora, mas não percebemos que assim estamos repetindo a nossa realidade, repetindo as nossas experiências mentalmente. Então, o tempo, ele é só nesse princípio, compreender o tempo, poderíamos fazer toda uma aula, mas para Napoleão Hill, o tempo, ele é o que torna real nossas escolhas, o que traz o resultado, e o tempo não é nosso inimigo, quando não estamos dentro dessa dimensão chamada passado e futuro. E para isso precisamos sair também dessa dimensão da nossa própria mente. Precisamos alcançar esse silêncio que nos traz para o agora. Precisamos trazer a nossa respiração, respirar, sentir a vida nesse agora. E então o tempo, você vai perceber que é sempre seu aliado, porque ele permite você ter novas escolhas, ele permite você ter novas ações, ele permite você viver novas experiências. Mas ao mesmo tempo, o tempo é sempre agora. O movimento da vida que cria tudo, que faz uma planta germinar, crescer, dar frutos, esse é o tempo de Deus, é o tempo que tudo se manifesta para reconhecermos até mesmo nosso propósito aqui. Mas junto disso precisamos estar mais atento ao agora, à realidade do tempo, que é esse momento. Sexto princípio é chamado de harmonia. É quando a gente equaliza aquilo que estamos sentindo com a realidade à nossa volta. Essa harmonia faz com que mais facilmente a gente crie um novo ritmo hipnótico. Porque Napoleão Hill explica, de certo modo, para alcançarmos o verdadeiro sucesso, precisamos também estar de bem conosco mesmo. E essa harmonia é o modo que Napoleão Hill explicava para que estamos na mesma frequência das pessoas que estão à nossa volta. A harmonia no nosso ambiente vem com a harmonia interior, ou seja, vem com aquela capacidade que todos nós temos de alinhar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que fazemos com aquilo que estamos vivendo à nossa volta. A harmonia era um outro grande conceito que Napoleão Hill traz para a mente mestra, que é quando duas pessoas estão com o propósito definido na mesma direção. Então, existe ali uma conexão entre um pensamento e outro, ou seja, e isso já está mesmo até na Bíblia, quando um ou mais reunirem em meu nome, ali tem muito poder. Ou seja, para Napoleão Hill, o nosso grande poder de materializar algo, de construir uma nova realidade, de mudar, está no pensamento alinhado com um propósito definido, um pensamento que já não se perde em distrações, um pensamento ajustado com o ambiente, e isso gera harmonia. A harmonia nada mais é do que você alinhar a sua frequência com a realidade que você quer viver. E interessante é que a nossa frequência ela sempre está alinhada com a realidade que estamos vivendo. E quando então queremos mudar a realidade à nossa volta, não é sobre mudar algo à nossa volta, mas reconhecer que a nossa frequência interna é que está criando a realidade que estamos percebendo. E essa é a grande verdade. Se não estamos, de certo modo, contentes com aquilo que estamos vivendo, precisamos mudar em nós o que não está alinhado ainda com aquilo que queremos viver. Napoleão Hill já traz um entendimento que hoje, cada vez mais, a física quântica está desenvolvendo, que nada mais é você não querer mudar algo no futuro, mas você mudar no agora, mudar toda a sua versão, o seu pensamento, as suas ações, com o futuro que você deseja. Então não é mais sobre aquilo que você precisa fazer, mas é o que você precisa tirar, que hábitos você precisa alinhar nesse agora, que está alinhado com a pessoa que já possui o resultado lá do futuro. É aí que vamos estar em harmonia com a realidade que desejamos. Do contrário, será apenas um devaneio. Estamos desejando uma realidade que não condiz com a pessoa que você é hoje.
ou com o estado de consciência que você possui hoje, com as suas ações de hoje. Então, o quanto ainda estamos desejando algo que não estamos plantando. E aí sim, é nisso que o desejo torna-se um sofrimento. Né? Como já próprio ensina o budismo, o desejo e o apego é as causas raiz do nosso sofrimento, da nossa insatisfação. Então, você é digno de conquistar tudo que deseja, mas você carrega junto tudo que acompanha esse desejo. Então, veja só, se você não está vivendo a realidade que não quer, é porque a sua frequência, ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, não está alinhado com essa realidade. E aí, né, se não estamos em harmonia, essa realidade será apenas um sonho. Último grande princípio para você não ser uma pessoa alienada é a precaução. A precaução é quando você já está em uma frequência, você já desenvolveu, né, de certo modo, os outros princípios, você já está mais alinhado com aquilo que deseja e com esse novo eu, com a sua essência. Então, você precisa estar se precavendo, você precisa estar atento, alerta, para não cair novamente no ritmo hipnótico do eu, do passado, do antigo eu, e, de certo modo, baixar, voltar a níveis de percepção, a níveis de entendimento, de ações, de pensamentos que já não lhe pertencem mais. Stephen Covey, no livro que eu comentei para você, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, chama esse entendimento, ou melhor, esse último princípio, ele chama de hábito, que é o hábito de afiar o machado. Então, precisamos estar sempre nos renovando, precisamos estar sempre treinando. É muito fácil voltarmos a um ritmo antigo, esse ritmo hipnótico. O próprio movimento da nossa mente faz com que a gente volte muito facilmente para hábitos antigos. Faz com que a gente volte e rapidamente se perca novamente no movimento da nossa própria mente, trazendo aqui para o nosso entendimento, né, de expansão de consciência. Então, a precaução é um princípio. Se você notar esses 7 princípios, eles se repetem em muitos livros, em muitas leis da natureza, mas com nomes diferentes, realmente. Porque são princípios que acabam nos conectando a uma grande verdade. A verdade de quem realmente somos e a verdade da vida. Ou seja, existe um fluxo muito poderoso na vida que nos favorece quando estamos alinhados com esses 7 princípios. Só precisamos estar alinhados com a nossa verdadeira essência, com o nosso verdadeiro eu. Por fim, esse livro eu recomendo, se você não lê, né, você pode ler e confirmar todas essas ideias e informações que eu trouxe aqui nesse mini curso. Eu tenho certeza que ele será um livro de grande ajuda para você. Obviamente tem muito mais informações, aqui eu trouxe algo que me chamou a atenção no livro e que está alinhado com essa expansão de consciência, com a conexão com o nosso verdadeiro eu, com aquilo que é o foco principal desse canal. Eu honro e agradeço a sua atenção nesse vídeo e nesse mini curso, se você assistiu todo o curso que eu publiquei aqui, que são a série de 3 vídeos. Se gostou, deixe seu like, deixe um comentário, puder compartilhar também, ajuda outras pessoas que vão estar acompanhando e vendo esse vídeo. Espero que tenha lhe ajudado a encontrar e, de repente, utilizar realmente esses 7 princípios como um meio de você se conectar àquilo que é mais real, à sua verdadeira essência. Existem muitos caminhos, mas todos eles levam a uma só verdade. Você é o caminho, você é a verdade, você é a vida. Só precisa se desfazer de tudo isso que você não é. Tudo que não é verdade, tudo que não pertence a você. Vamos juntos nessa transformação. Um grande abraço. Tchau, tchau.